Fala, senhores! Pô, tava com saudade de vocês, trazer vocês aqui para ter uma conversa no sofá aqui com vocês. Hoje, vocês podem ficar tranquilos que o papo não é polêmico, não. Um inscrito meu, o Rafael, ele me chegou com um problema aqui, muito simplório, falando que estava desesperado, que ele foi na concessionária, esse produto ficaria em 6 mil, e aonde que eu poderia arrumar. E o que que eu fiz? Eu comecei a aprofundar no problema que ele estava, e vocês me conhecem, né? Aí eu comecei a estudar aquilo e quis trazer para vocês. Fiz um estudo bacana, vi muita coisa absurda. A placa do magneto dele estava com problema. Ela faz esse mesmo barulho aí que começou no vídeo. Moral da história, eu fui pesquisando e acabou que o que ia ser 6 mil para ele passou a custar 300 reais o conserto, com as peças que eu falei com ele. Mas um amigo que eu acho que eu consegui lá no Mato Grosso. Eu queria também agradecer ao Francisco Campos. O Francisco Campos, nesse tempo todo que eu faço vídeo aí, e olha que nem F800 o Francisco tem, o link do YouTube dele tá aqui, vai lá e dá uma força para ele, porque ele deu uma força pro nosso canal. E como vocês sabem, né, eu tô aqui para ajudar. O Francisco, ele tem uma 1200, não tem nada a ver com o F800 GS. Ele foi lá e virou um membro assinante. Foi meu primeiro membro assinante nesse tempo todo de canal. E o valor não é um valor assim absurdo, é um valor que simbólico, a simbologia dele ter ido lá e dado valor no meu trabalho, mesmo sem ter uma F800, pô, valeu, Francisco. Muito obrigado mesmo, tá? Então vamos voltar ao nosso assunto. Esse barulho que começou o vídeo, a engrenagem ali da placa de partida é muito difícil de dar problema. O que dá problema são os roletes. Os roletes, como é que funciona aqueles roletes? Ele é igual uma catraca de bicicleta, ele é assim, ó, tá vendo? Ele tem uns dentes ali. Então por quê? Ela, por exemplo, para frente, ela trava o dente quando você roda. Por quê? Porque o motor de arranque, quando ele dá o arranque, ele tem umas engrenagens lá, que eu vou mostrar aqui para vocês, nessa foto aqui. O motor de arranque vai e gira ali o eixo do motor. E para trás pode rodar. Porque vamos supor, às vezes você está dando uma ré na moto, então ali ele fica solto, ele não fica preso. Provavelmente ele vai te dar um problema nos rolamentos. E você aproveita a placa, a não ser se você fizer o que o cara estava fazendo no último vídeo dele. Aí no final eu vou colocar para você no final aqui o que você não pode fazer. A placa, ela não é vendida separadamente, ela é vendida com o rolete. E eu pesquisando isso, eu descobri que esse rolete é o mesmo da CB300. Só que você não vai aproveitar a placa de partida, porque não é igual às nossas. E tem um outro problema. A placa de partida da CB300, ela fica do outro lado do motor. E a nossa fica do lado oposto, como a corrente, como o cano, tudo oposto. Então o que você vai ter que fazer com esse rolete aí? Você vai ter que virar ele e encaixar ele assim. Vamos supor, lá na CB300 ele entra desse jeito. Você vai pegar ele do original, tirar, virar ele, colocar, adaptar na nossa. Para ele fazer o sistema de catraca ali. Vou botar um videozinho rápido aqui, de um senhorzinho muito humilde, ensinando como que é, ó. Seria isso aqui, olha. Os roletes, elas funcionam igual a catraca, pessoal. Essa peça vai aqui dentro. A bola se encaixa aqui, ó. Ela se encaixa aqui, pessoal. Por um lado ela roda, beleza? E pelo outro ela trava, galera. Quando ela tá com defeito, pessoal, ela gira pelos dois lados. Esse vídeo eu peguei do Extrail Motos. Então eu vi, cara, cada coisa absurda. Eu vi um cara xingando que ele levou 40 horas numa oficina. Não, ele não é uma oficina. O usuário chamou ele dentro da garagem, ele levou 30 horas, 40 horas, aí veio no YouTube. Estou com a F800, uma cabeça de cavalo. Eu estou há 30 horas tentando tirar esse induzido. Já quase botei fogo na moto, então isso é uma cabeça de cavalo. Eu vi um outro mecânico, doutor,
que eu tinha que Eu fazer? soldou uma Eu porta tive que no soldar induzido, essa fez um porta vídeo no lá magneto. mostrando a oficina dele, Correto? tudo bonitinho, soldou. Por isso que eu te falo que eu faço as coisas dentro de casa. No manual, dizem que você tem que esquentar ali a gremalheira, uns falam gremalheira, outros falam placa de partida. Então você tem que esquentar para soltar o parafuso, que senão não solta, que não tem jeito. Então eu vi esses vídeos desses caras fazendo isso. São os mecânicos que nós temos hoje aí, sem ferramenta, e não tem estudo, não vai procurar, não vai saber como é que... Salvo enganos alguns aí que tem uma consciência. Se você quiser dar um calorzinho, pô, chega com o secador de cabelo da sua mulher, eu sei que sua mulher vai te matar. Onde você vai com essa porcaria? Porque quando eu pego o secador da minha mulher aqui, parece que eu vou assaltar um banco. Ela fica assim, louca, né? Porque ela não sabe o que eu vou fazer. Eu já acendi até churrasqueiro com o secador de cabelo dela. E ela ficar, você não tava dentro não. Então quando eu pego o secador aqui, parece que eu vou assaltar um banco. Você vai lá, aquece com a secador de cabelo ali, ó, pronto, não precisa, já que você quer aquele. É pra você esquentar aquilo ali, gente, é só pra tirar a cola. Aquilo ali é colado com uma P de uma Loctite 648. Aquilo ali, se você colar um parafuso ali, é a mesma coisa que você soldar. Então você vem ali e só aquece pra amolecer a cola, e salta o parafuso. E outra coisa, se precisar também, deixa umas 12 horas, 24 horas parada, pro parafuso colar a Loctite ali, que é o tempo de cura dela. Muita pergunta, por exemplo, aonde você arruma esse saca? Você não vai conseguir. Na BMW não tem isso, não vende isso. É o mesmo da XRE, seria esse aqui, ele vai sair a R$ 22,00 o da CB, eu vou deixar os links aqui. E tem o universal, que você não vai usar ele, você só vai usar uma vez esse troço. Então você pode comprar esse de 22, que ele vai te safar. É uma rosca 22 1,5. Se você pegar um parafuso de trilho de trem, já viu aqueles parafusos que eles prendem do trem ali? Esse parafuso aqui, ó, você pode fazer. Tá ali a medida, no manual de reparo tem lá, o torque, tem tudo, tem uns parafusos. Você não vai gastar chave nenhuma, a chave está praticamente dentro do seu banco. A única chave que você vai usar é essa, que é a da XRE. Aí eu vi vídeos do pessoal tentando arrancar esse induzido, os caras quase botando fogo na moto, metendo maçarico ali em cima, então aquilo ali pode deformar. Não era nem oficina, eu acho que o dono chamou o Tião lá, aí o Tião foi lá e tentou arrancar aquilo, não arrancou. No final do vídeo você vê até o desespero do cara, o cara brincando com ele, conseguimos, né? Aí o cara olha assim de lado e fala assim, cara, eu não mereço isso, entendeu? O que que eu fiz para me merecer isso? Então o proprietário estava ali vendo ele metendo fogo na moto, maçarico, e não tirava, 40 horas para tirar. Só que tem um pulo do gato. Do outro lado das nossas motos, nós temos esse parafuso aí. Esse parafuso, você não dá nada para ele, você nem sabia para que servia esse parafuso. Esse parafuso é usado para botar o PMS, o ponto morto de serviço da sua moto. Se você for colocar, por exemplo, trocar a sua corrente de comando, para ele não sair do ponto, for fazer, ali você trava o seu motor. O que você vai fazer? Você vai botar a moto de cesta e vai enfiar uma chave que existe da BMW ali. Quando você olhar lá dentro que a seta estiver certinha, você coloca a chave parafuso, você bloqueia o motor. Então ali você pode botar 1 tonelada de torque naquele induzido ali, que ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair dali, entendeu? Por quê? Porque aquilo ali é um ímã. É só isso. O parafuso sai tranquilo. Ele tem uma cola Loctite, se eu salvo engano, é a 683. Porque aquilo não pode soltar ali dentro. Você já pensou aquilo soltando ali dentro? Vai embora aquelas engrenagens, essas engrenagens todinhas dele aí. Então eu vendo esses absurdos na internet. E aí, Vinícius? Onde eu vou arrumar essa chave? Cara, no Brasil você não vai conseguir. Não vai conseguir na BMW, como eu te falei do saca. Eu descobri que é o da XRE. Só que esse parafuso, eu só consegui achar ele em Portugal por 10 euros. Hoje 10 euros deve estar aí, nem sei quanto está o euro. Vai dar uns 67, mais transporte, mais... isso se ele enviar para você. Então aí está o pulo do gato, senhor. E eu descobri como fazer essa chave. Nesse vídeo aqui, ó.
esse rapaz colocou aqui. Ali é que é o ponto, o PMS da sua moto, entendeu? Você vai olhar aqui, ó, no manual, tá vendo? Tem ele ali, você vai tirar, tem uma borrachinha ali, cuidado para não perder. Aí você vem com esse pino. Eu aprendi a fazer uma trava dessa. Ali é uma rosca M8. Você vai comprar um parafuso M8. Não precisa forçar muito, pode ser a cabeça que for, sextavada, alguma coisa. Vai pegar um parafuso de 80 a 100 milímetros, tanto faz. Só que é o seguinte, na cabeça do parafuso, olha como é que ele é, tá vendo? Ele não tem rosca. Você vai pegar uma esmerilhadeira ali e vai fazer uma rebarba nele para ele ficar mais fino, porque o buraco lá é mais fino. Aí você colocou ele lá no PMS, que é o ponto morto de serviço, você vai parafusar aquilo, não precisa você meter torque naquilo não, é só para travar o motor. O que acontece? Quando você roda a roda de cesta e aparece a setinha lá dentro, o seu pistão entrou para cima, ficou lá comprimido. Aí você põe aquele parafusinho, você não consegue mais nem rodar a moto. Travou o motor, só com esse parafuso. E eu vendo essas atrocidades que os mecânicos estavam fazendo, sem saber que existia esse parafuso. Aí ali você vai poder botar o torque que você tem que botar para tirar o parafuso, para tirar a cambota. Se tiver a cambota ruim, você pode chegar com um secador de cabelo. Tu não vai chegar igual o cara chegou com 2 maçaricos ali. Deve ter algum embuchamento lá dentro que eu não pesquisei. Aquilo ali dali, daquela parede para lá, é seu motor, é o óleo, é o eixo, é tudo ali. Você esquenta aquele troço ali, você queima ali um retentor, alguma coisa ali. Então vocês entenderam como é o funcionamento disso? O funcionamento seria esse. Seria o rolete ali, que o rolete estoura. Muito difícil estourar a placa. A não ser se você fizer o que esse fez, que eu fui lá e falei. O que ele fez? Ele viu que a moto estava dando um barulho, porque a sua moto, cara, a sua moto ela te avisa. Ela te avisa. Quando dá esse barulho que começou o vídeo aí, ela pulou um dente. No que ela pulou um dente, ela consegue catracar um e liga a sua moto. Se você continuar andando ligando isso, ela vai gastar outro dente, porque ela não tem mais o acesso àquele dente já era. Então esse dente vai ficar sobrecarregado, ela vai comer esse. Aí ela vai comer esse. E aquilo ali, você pode estar julgando limalha que gastou o dente para dentro do magneto. Uma vez, eu guardava minhas brocas no imã. Não sei porquê, para não espalhar. Quando você furava ferro, filho, aquilo grudava ali que... Você imagina isso no magneto, essas ferpinhas de ferro dentro do seu magneto ali. Você não vai tirar nem por diabo aquilo ali. Aí o que vai acontecer? Vai acabar aquilo ali rodando em alta velocidade, dá um curto ali, vai queimar seu magneto, vai estar você botar até fogo na sua moto. Agora, esse cara aí, eu fui lá e tive que falar, em pensar que uma camisinha podia sanar esse problema, né, cara? Se a mãe dele engolisse, pelo menos, não ia nascer isso aí. Ele foi pro YouTube, ligou a moto. Ele ligou tanto a moto, que a moto já tá fazendo... Porque os dentes já passou tudo. O tanto de limagem que não foi pro magneto, pra esse menino ali. Se eu fosse mecânico dele, sabe o que eu fazia? Eu pegava o mecânico... Fala, meu garoto. Aqui, ó, quem tá aqui, ó. Nosso amigo Tais Mania. Né, garoto? Aí, ó, dá um olá lá pra galera lá, fala, oi, dá um sorriso. Aqui, se eu fosse o mecânico dele, você sabe o que eu faria? Eu pegaria o mecânico que eu tinha mais raiva na cidade e falaria com ele assim, olha, eu não sei mexer nisso. Eu vou fazer o seguinte, você me desculpa a minha burrice, eu pago 20% ou 40% pra você levar lá naquele mecânico lá pra ele arrumar isso pra você. Porque aí fudeu, cara, aí ferrou. A catraca tá rodando pros dois lados. Você vai meter o saco ali ou vai arrancar o parafuso, ele vai rodar direto. Então ali, meu amigo, não sei como é que ele vai fazer aquele procedimento não. Ou então eu tinha uma outra opção para ele, eu metia um parafuso no induzido dele assim, ó, com a furadeira, furava de um lado para o outro, travava aquele ali de um jeito, arrancava o parafuso e falava, filho, tá aqui sua continha agora, ó. Que a conta dele deve ter sido cara. Vai lá, compra uma cambota, compra o
a cremalheira, compra não sei o que. Essa moto deve ter ficado mais ou menos uns 12 mil reais para arrumar aquela moto ali. Então não faça isso. A sua moto, ela te avisa, cara. Se você ligou a moto, deu aquele barulho, crac, crac. Opa, peraí, minha moto não tá rodando bem. Tá acontecendo alguma coisa ali. Aí você vai, crac, crac, crac. A segunda, crac, 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 crac. Quando você vai ver, filho, ela tá igual esse idiota fez aí. Pra ganhar like no YouTube. Aí você ferrou a sua moto. Para a moto, cara. Você já viu a sua moto rodar, por exemplo? Tinha um barulho que a Regina, a corrente... Outro dia um cara tava me perguntando sobre corrente. A Regina era a corrente mais cara que tinha. Ela era mestre para ovalizar. Você sabe o que é ovalizar? Ela gasta mais de um lado da coroa do que o outro. Aí você rodava a roda no ponto morto no cavalete, ela ficava bamba. Aí você rodava mais um pouquinho, ela ficava rígida, mas dura mesmo. Então quando você andava a moto ficava clac, 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 ficava aquele barulho. Entendeu? É Regina, de 1900 pau na época. Era a que mais ovalizava, era a Regina. Deve ser até hoje. Então, para a moto, cara. Não vai ficar ligando. É igual esse inscrito meu virou e falou assim, ó, eu tenho que fazer uma vistoria, que eu comprei essa moto toda. Eu me sensibilizei com o cara, porque eu me vi na condição dele, do Rafael. O Rafael falou assim, olha, Vinícius, eu sou mecânico na Hyundai, eu estou desesperado, eu não sei onde eu vou arrumar, o que eu vou fazer. Eu falei, cara, eu vou ajudar esse menino. Aí eu resolvi fazer esse vídeo, comecei a pesquisar, falei, isso pode acontecer comigo. E vai ser um vídeo bacana para me mostrar para o pessoal. Assim, evite dar tranco. Quando você tiver com essa moto que ela não estiver ligando, tem essa chupeta que eu tenho um vídeo lá, a moto não liga, como dar chupeta. Então toda máquina pesada ela tem uma peça de sacrifício. Hoje em dia eu não sei se a BMW pensa dessa forma, que ela quer mais é que ferre com placa de partida e tudo. Mas antigamente ali é a peça de sacrifício. Você vai dando um arranque, ele já tem um desgaste natural dele ali, que ela é a peça de sacrifício. Tanto é que a BMW te pôs aí um rolete de 300, se você não tiver condição de comprar, você tem um rolete de 300 reais da XRE. Você não vai ferrar o seu magneto todo, tem que trocar tudo. Então aquela ali é igual, por exemplo, eu estava falando de engrenagem da bomba. A peça de sacrifício ali é a engrenagem da bomba. Aí você vem e me coloca uma engrenagem de ferro. Você vai sacrificar o motor inteiro. Então ela já fez aquilo ali de propósito. Para se quebrar, quebrar só aquilo ali. É ali a peça de sacrifício. Assim como o rolete. E com desgaste natural, quando você vê, ela tá. Um dente já tá ferrado, já tá passando aquele direto, ela vai. Tum, tum, tum. E aí vai acabando de comer o resto, fica igual desse idiota aí. Então eu acho que eu falei tudo sobre a placa de partida. Economizei uma grana para vocês. Dê um like, tá? Curta o vídeo para o YouTube saber. Obrigado, meu canal está crescendo graças a vocês. Eu tenho recebido muitos elogios. Eu tento fazer isso de coração para vocês. Isso me dá um trabalho danado. Então se inscreva aí. Fiquem com Deus, um abraço. Eu espero ter ajudado para vocês. Tá aí o pulo do gato.